Boa tarde, gente. Uma alegria poder estar aqui com vocês, um privilégio poder estar no altar dessa igreja com homens que eu admiro. Pastor Daniel, obrigado demais, você tem sido bênção a toda a igreja. Esse carinho com o pastor Davi, essa recepção de vocês é incrível. Confesso que estou aqui tentando digerir tudo que o pastor Davi falou. A gente compartilhou tudo que a gente ia falar, mas o Espírito Santo sempre acrescenta e faz mais do que a gente imagina. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai construindo em nós esse primeiro fundamento que o pastor Daniel falou, o pastor Davi, de como se mover, de como a gente caminhar nesse propósito, porque às vezes parece tão simples olhando na vida do outro. Primeiro eu quero dizer, reafirmar, nós somos homens que amamos a noiva de Cristo, nós amamos a igreja. Nós vemos nós como a igreja se movendo e queremos ser a geração lembrada como Davi foi lembrado, que serviu o propósito de Deus para essa geração. Nós queremos ser uma igreja que marcou essa geração. E olhando para o Novo e o Velho Testamento, tem dois homens que chamam muito a minha atenção quando se fala de propósito. Muitas vezes a gente questiona, quando eu estiver naquele ambiente, quando eu estiver aquela condição financeira, quando eu for casado, quando eu tiver um filho, quando eu terminar a faculdade, quando eu estiver ganhando X salários mínimos, eu vou poder fazer o que Deus me chamou para fazer, eu vou poder influenciar, eu vou poder ter uma voz. Mas eu quero dizer para você que o meio não determina se você foi chamado ou não. Você pode fazer a diferença no lugar A e no lugar B. No Velho Testamento tem a história de um profeta chamado Jonas. Jonas entra num navio e está no mar Mediterrâneo, cercado por uma sociedade pagã, de pessoas que adoravam outros deuses, como nós estamos cercados de pessoas nesse mundo que adoram outros deuses. No Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, tem um homem chamado Paulo, que também está no navio, cercado de pessoas que não adoravam o mesmo Deus que ele, passando pelo mesmo mar Mediterrâneo. Todos dois enfrentaram, dentro daquele navio, situações adversas, dificuldades. E eu volto a dizer, o meio não determina se você vai fazer ou não a diferença. Jonas usa sua liberdade para fugir. Qual a passagem ou qual lugar mais distante que eu conheço? Eu vou pegar um ticket e eu vou para o lugar mais distante, porque eu quero fugir do propósito de Deus, eu quero fugir da vontade de Deus, eu não quero cumprir. Ele falou, mas não se alinha à visão que eu tenho, à missão que eu tenho, o que eu acredito, então eu vou para outro lugar. Eu não quero realizar essa tarefa, eu não quero realizar essa missão. Então eu vou para o lugar mais distante, porque eu não quero ouvir a voz de Deus. Eu não vou para o culto hoje, eu não vou para a igreja, eu vou sair do ministério, eu quero dar um tempo, eu estou muito atarefado, eu acho que eu ouvi errado, eu vou fugir. O apóstolo Paulo, ele é livre, mas naquele momento ele está como um prisioneiro. Ele fala, não sou prisioneiro de César, não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Deus. Mas ele usa aquelas correntes que ele tem para cumprir a vontade de Deus. O meio não determina se eu vou ou não fazer a vontade de Deus. Não é a universidade, não é a sala de aula totalmente corrompida, um professor que não crê, que vai determinar se você vai poder fazer a diferença ou não. Não é a sua condição social hoje, não é a sua condição, se você está casado ou não, não é a sua intelecto que vai dizer se você é um homem ou mulher para fazer a diferença. Você já parou para pensar que algumas coisas você não escolhe? Eu não escolhi a família que eu nasci. No começo eu não escolhi as escolas que eu podia estudar. Na verdade eu não escolhi nenhuma, que quando eu queria estudar, escolhi minha mãe e meu pai não deixavam. Queria que eu estivesse naquela escola. Depois eu pude escolher o curso, mas eu não escolhi o professor, não escolhi alguns alunos, mas eu escolhi fazer a diferença onde eu estava. Então Jonas usa a sua liberdade para fugir, e Paulo usa a sua prisão momentânea para fazer a vontade de Deus. Jonas entra naquele navio e ele não ora em nenhum momento. Jonas entra naquele navio e não se importa com a vida das pessoas. Jonas entra naquele navio e vai para o lugar mais distante e vai fazer o que? Dormir. Eu quero me esconder, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu quero desligar tudo. Tudo que eu possa ouvir a voz de Deus, eu quero saber. Eu quero desligar, porque eu ouvi alguma coisa e não está de acordo, eu não vou orar. Já Paulo entra naquele navio, não para de orar, não para de estar em conexão, não para de pedir a Deus oportunidades
para fazer o que ele tinha sido chamado para fazer, compartilhar o evangelho. Paulo tinha o propósito de chegar até Roma, e ele tem a intenção de entrar no navio mesmo como prisioneiro. Eu tenho certeza que Paulo não imaginou ir a Roma daquele modo. Certamente, quando a gente vai planejar uma viagem, a gente planeja ir na melhor condição possível, de avião, se não dá de avião, com um carro confortável, ou no ônibus, mas da melhor forma você não imagina que vai chegar no lugar nas piores condições. Mas Paulo não é preso ao meio, à circunstância, não importa como estão me levando, mas eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu não sei quando eu vou chegar lá, mas eu sei que eu vou chegar lá. Então Paulo usa o seu momento para falar com Deus, para ouvir de Deus. Jonas, ele olha para toda aquela situação e ele vê como problema, como uma tragédia. Quando o mar se levanta e aqueles companheiros de viagem estão preocupados, o que a gente vai fazer, porque esse navio vai afundar, Jonas levanta e fala assim: eu sou o problema, eu sou a tragédia. Preste atenção, o grande inimigo daquele navio não era o diabo, mas era um profeta, porque pior do que o diabo é um profeta em desobediência. Quantas vezes a gente está dizendo que o mata bravio porque é o diabo fazendo isso, a circunstância, mas é que a gente está fora da vontade de Deus, a gente está desobedecendo a ordem que Deus deu, a missão que Ele deu, a missão que Ele já entregou para a gente. E aí, ele sendo a tragédia, ele pensa o que a maioria dos adolescentes, jovens dessa geração está pensando: eu sou o problema, eu vou desistir da vida. Podem me jogar no mar, porque nem isso eu tenho coragem de fazer. Não que isso é um ato corajoso, não. Mas me joguem no mar porque eu sou o problema. Já Paulo olha para aquelas pessoas e fala assim: ó, o mar está se levantando, as ondas são bravias, tempestades, parecendo que a gente vai se afundar. Eu não sei se é o diabo que está fazendo isso, eu não sei se a natureza tem algo contra a gente, mas eu sei de uma coisa: o anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, disse que nenhuma vida ia se perder, porque a missão de Paulo era salvar pessoas. Eu estou aqui dizendo, eu vou salvar todas as pessoas que estão aqui, porque eu me preocupo com as pessoas. A minha missão é levar a vida às pessoas. O barco vai afundar, as coisas secundárias vão se perder, mas a nossa vida não vai se perder, porque nós temos uma missão, nós vamos chegar até lá. A gente pode perder dinheiro no meio do caminho, a gente pode perder uma perna no meio do caminho, a gente pode ter uma cicatriz, mas eu sei de uma coisa: eu vou chegar naquele ponto, porque Deus disse que eu ia chegar. Sabe, você pode estar aqui hoje pensando assim: eu entrei no barco errado, no navio errado como Jonas. Mas se prepara, porque tem um peixe grande para levar você para o lugar que você precisa chegar. Se for preciso, Deus faz o sobrenatural. E aí Paulo entende muito bem o propósito que ele tinha, a missão que ele tinha. Era maior do que as suas circunstâncias. E em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé. Qual a tarefa que Deus tem dado para você hoje? Não fique planejando apenas daqui 10 anos o que você vai fazer. Planeje 10, 15, 20, mas não deixe de fazer o que você precisa fazer hoje. Você que está dentro de uma sala de aula, nunca mais você vai estar nessa sala de aula com essas mesmas pessoas, com esse professor. Esse dia nunca mais vai voltar. O que a gente tem para fazer hoje, a gente precisa fazer hoje. E quantas vezes a gente está perdendo a oportunidade do agora, pensando só no que a gente tem que fazer no futuro. Deus nos deu uma missão como igreja. Deus nos deu uma missão geral, mas cada um tem a sua missão específica. Você está em lugares que eu não estou. Você vai a lugares que o seu pai não foi. Deus quer manifestar a glória dele exatamente onde você está agora. Dentro da casa, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, no seu local de trabalho. E preste atenção, tudo pode afundar. O navio, as coisas do navio, mas a sua vida
está guardada. Guarde a sua fé. Deus abençoe vocês. Eu gostaria que vocês percebessem que, primeiramente, que palavra, mano. Que palavra. Primeiro eu quero que vocês entendam que a tempestade chegou para os dois, tanto para o cara que estava fugindo do propósito, quanto para o cara que estava alinhado com o propósito. A tempestade não é o fator validador do seu chamado. Não é porque tem tempestade que você está no lugar errado, ou não é porque você tem tempestade que está no lugar certo. A tempestade ela vai vir para ambos. Mas é importante que quando ela venha, você saiba que você é ali um guardador de vidas e não um ameaçador daquelas vidas. É importante que quando a tempestade chegue, você saiba que você vai ser ali o promovedor ou promotor da esperança, e não aquele que carrega a sentença de morte para todos que estão ao seu redor. Você negar o seu chamado, eu quero falar especificamente para os jovens hoje, escuta bem. Se você negar o seu chamado, você coloca literalmente a vida das pessoas que estão ao seu redor em risco. Você vai afetar todo o ambiente e ecossistema que você está envolvido se você tiver hoje medo de cumprir aquilo que lhe foi entregue. Não queira hoje saber o que significa ser você o Jonas do barco. Porque apesar de um plano de resgate estar sendo feito em seu favor, não é fácil passar 3 dias dentro da barriga de um peixe que você não conhece. Então eu te falo hoje, é mais fácil obedecer e se entregar e se alinhar ao propósito, do que ser lançado ao mar, lançado em meio ao desconhecido e ser resgatado de uma forma que você não espera e que não foi você que planejou, para que você possa ser vomitado de volta ao propósito. Se tem algo que nós podemos dizer hoje a você não fuja, encare, enfrente, porque Deus através da sua vida salvará todos que estão ao seu redor. Você pode dizer amém?